Você sabia que é possível colocar mais de uma placa de vídeo simultaneamente no computador? Isso aumenta muito o poder de processamento e exibe imagens fluentes em resoluções altíssimas. Esquemas com muitas telas podem aproveitar esse sistema para dividir o processamento entre as placas, desafogando o sistema. O SLI surgiu pela primeira vez graças à 3DFX, com a Voodoo 2 em 1998. A promessa era o dobro da velocidade, porém isso não acontecia na prática, já que nem todos os computadores aceitavam o sistema e poucos games trabalhavam bem com o recurso. A Nvidia adquiriu a tecnologia SLI junto com a 3DFX, mas só em 2004 a empresa anunciou o seu próprio sistema. A tecnologia da Nvidia veio com equipamentos e hardware que pudessem dar suporte ao SLI. É preciso ter duas placas de vídeo com a mesma GPU e uma placa-mãe certificada para trabalhar com o escalonamento de gráficos. O Crossfire foi desenvolvido pela ATI para competir com o SLI da Nvidia. A geração atual é semelhante, mas tem vantagem em relação ao SLI. É possível misturar placas gráficas de modelos diferentes, contanto que sejam da mesma família e geração. O único problema desse método é que as duas placas são niveladas pela capacidade da mais fraca. Para montar um sistema SLI ou Crossfire, você precisa ter uma placa-mãe que suporte esse recurso. Procure os selos Crossfire Certified ou SLI Certified. Em alguns casos, é interessante colocar duas placas gráficas top da geração anterior para trabalhar em conjunto. Fazendo isso, é possível superar os modelos mais poderosos da geração presente, em algumas situações gastando o valor de uma GPU em duas. A fonte de alimentação precisa ser robusta para aguentar o sistema e o processador também tem que acompanhar o conjunto para não tornar-se um gargalo no processo. Depois de instalar as placas no computador, é preciso instalar os drivers. Feito isso, basta acessar o painel de controle da placa e ativar o Crossfire ou SLI. Nós montamos duas configurações diferentes, sendo uma utilizando o Crossfire e a outra o SLI. Na primeira configuração, utilizamos duas placas diferentes, uma Radeon HD 7850 e uma Radeon HD 7870. Nos testes com as placas da Nvidia, escolhemos duas peças top da geração anterior, a GeForce GTX 580. O computador escolhido para os testes foi o mesmo para todas as situações, já que a nossa placa-mãe suporta as duas tecnologias. Crysis 2 é o segundo capítulo do jogo que tornou-se padrão de desempenho para os gamers do mundo todo, já que o título da Crytek oferece visuais estonteantes, mas, por outro lado, abusa do hardware, principalmente com um pacote de texturas em alta resolução e o patch que habilita a DirectX 11 e efeitos de tessellation no game. Em Crysis 2, a diferença fica clara de uma configuração que utiliza múltiplas placas gráficas para uma que trabalha com apenas uma. O aumento de desempenho ficou na casa dos 50% em ambos os casos, o do Crossfire e do SLI. O remake do game de corrida de 2005 traz um visual remodelado e a mesma temática do original, fugir da polícia pilotando os esportivos mais incríveis do mundo. Todos os veículos possuem detalhes incríveis e os efeitos especiais do título dão um charme especial para as corridas, mas exigem um hardware competente para dar conta do recado. Need for Speed Most Wanted é um exemplo de que nem todos os títulos são preparados para trabalhar com mais de uma placa gráfica simultaneamente. Os resultados são praticamente os mesmos, tanto quando utilizamos o sistema Crossfire quanto o SLI. O 3D Mark é um dos mais conhecidos softwares para benchmark do mercado. No mundo todo, pessoas utilizam esse programa para medir o desempenho de suas máquinas. Para efetuar os testes, nós utilizamos a versão Basic do 3D Mark 11. Os exames foram feitos no modo padrão, ou seja, nenhuma configuração foi alterada antes de rodar os testes. Os testes com o 3D Mark 11 mostraram que pelo menos os softwares de benchmark podem aproveitar bem os sistemas com múltiplas placas de vídeo. Os resultados para ambos os casos apresentados ficaram na casa dos 50% de aumento. O Heaven DX11 Benchmark é um aplicativo de testes baseado na engine gráfica Unigine. O software utiliza todos os recursos gráficos oferecidos pelo DirectX 11 para mostrar cenários belíssimos com um incrível nível de detalhes. O software também faz uso extenso de filtros como o Tessellation para garantir a qualidade dos visuais.
Os testes com o Heaven mostraram que o sistema possui capacidade para atingir níveis muito altos de desempenho, podendo chegar a 90% de aumento. Mas isso somente se os aplicativos tiverem suporte adequado à tecnologia. É preciso levar em conta o gasto do sistema como um todo, fonte de alimentação, placa-mãe, processador e, é claro, um gabinete grande e com um excelente sistema de refrigeração. O processador tem um peso fundamental. Se com apenas uma placa de vídeo já podem ocorrer gargalos no sistema, com duas então, esse efeito pode ser ainda mais evidente. Outro ponto a ser considerado são os softwares. A maioria dos games trabalha tranquilamente com mais de uma placa de vídeo, mas ainda existem problemas em alguns casos. É possível afinar o sistema com perfis e configurações específicas para cada um dos casos e aumentar o desempenho, mas nem sempre isso é possível ou fácil de executar. A grande vantagem de trabalhar com múltiplas placas gráficas está principalmente na questão de se utilizar vários monitores e resoluções altíssimas sem perder o desempenho. O quesito custo-benefício passa um pouco longe de configurações SLI ou Crossfire, mas o sistema não deixa de ser um recurso interessante.